Palavras de salvação, somente o céu tem pra dar. Por isso meu coração se abre para escutar. Por mais difícil que seja seguir tua palavra, queremos ouvir. Por mais difícil que se praticar tua palavra, queremos guardar. Palavras de salvação, somente o céu tem pra dar. Por isso meu coração se abre para escutar. Se abre para escutar. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, escrito por São Lucas. Glória a vós, Senhor. Jesus estava rezando num certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos pediu-lhes: Senhor, ensine-nos a rezar, como também João ensinou os seus discípulos. Jesus respondeu: Quando rezardes, dizeis: Pai santificado seja o teu nome, venha ao teu reino. Dai-nos a cada dia o pão de que precisamos, e perdoai-nos os nossos pecados, pois nós também perdoamos a todos os nossos devedores. E não deixeis cair em tentação. E Jesus acrescentou: Se um de vós tiver um amigo e for procurá-lo à meia-noite e disser-lhes: Amigo, empreste-me 3 pães, porque um amigo meu chegou de viagem e nada tenho para lhe oferecer. E se o outro responder lá de dentro: Não me incomode, já tranquei a porta e meu filho e eu já estamos deitados, não me posso levantar por te dar os pães. Eu vos declaro, mesmo que o outro não se levante para dar-lhes o porquê é seu amigo, vai levantar-se ao menos por causa da impertinência dele, de dar-lhes quando for necessário. Portanto, eu vos digo: pedi e recebeis, procurais e encontrarei, bater e será aberto, pois quem pede, recebe, quem procura, encontra, e para aquele que bate, se abrirá. Será que algum de vós que é pai, se um filho pede um peixe, lhes dará uma cobra? Ou ainda, se um pede um ovo, lhes dará um escorpião? Ora, se vós que sois maus, sabeis das coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o Pai do céu dará o Espírito Santo aos que os pedirem. Irmãos, irmãs, é para nós palavra de vida e salvação. Glória a vós, Senhor.
Então hoje, nesse 17º domingo do tempo comum, a leitura nos oferece a graça que o Pai derrama sobre essa terra, e derramando sobre essa terra, derrama sobre a cada um de nós. E a centralidade desse evangelho é a oração. E aí eu começo a reflexão para vocês, queridos ouvintes da Rádio Alvorada, que está sintonizado conosco, e também nós que estamos aqui nessa assembleia. Como é que está sendo a nossa oração cotidiana no nosso dia a dia? Como é que está sendo? Então, pense bem nesse momento, e na reflexão, vamos vendo se nós somos capazes de entender a importância da oração sincera que Deus quer de cada um de nós. Na primeira leitura que vocês ouviram, tirada do livro de Gênesis, Deus mostra misericordioso para com Abraão. A cidade de Sodoma e Gomorra ia ser destruída, e Abraão, vendo que ele poderia dialogar com o pai, começa a fazer o questionamento. Não sei se quando estava lendo, vocês enumeraram quantas vezes Abraão pede a Deus para que aquela cidade não seja destruída. Pede 6 vezes, insiste com Deus, para que Deus tenha piedade. Era grande a população, mas se houvesse pelo menos 10 justos, Deus não destruiria, e garanto para vocês que poderia chegar até 1, e Deus não ia castigar, se tivesse um justo naquela cidade. Imagina assim a misericórdia de Deus para conosco. Quantas vezes nós somos limitados? Se a gente fala uma vez, o outro não entende, a gente já fica irritado, não é? Nós seres humanos já ficamos irritados. Se fala 2 ou 3, aí piorou. Aí a gente não tem paciência de poder ouvir, e ao mesmo tempo de dar uma oportunidade às pessoas. Como nós ainda não entendemos a importância dessas leituras, trazendo para a nossa realidade do dia a dia. Deus, Ele ouve Abraão e dá todas as condições para que, se houvesse algum justo naquela cidade, não seria devorada, não é? Será que nós também, a chama do nosso coração está à altura para que a gente possa alcançar essa graça de Deus ou não? Aí vai depender de cada um de nós, a nossa consciência. Já na segunda leitura, vocês ouviram mais uma vez essa leitura muito bonita e importante na nossa vida. Colossenses, Paulo vai à comunidade de Colossenses e diz que foi através do Cristo ressuscitado que nos deu vida nova. E essa vida nova começa a cada um de nós quando nós recebemos o batismo. Então diz assim: o batismo nos mergulha na morte e ressurreição de Jesus. Se vivermos em comunhão com o ressuscitado, seremos reconciliados com Deus em virtude da doação que Jesus fez na cruz para nos salvar. Que bonito, não é? Que coisa incrível, queridos irmãos e irmãs. Como Deus, através do seu Filho Jesus, agem para o bem da humanidade. Mais uma vez, Deus mostra misericordioso com todos nós que nascemos e vivemos pelo batismo, através de Jesus Cristo. É Cristo que nos dá essas condições. E a leitura diz, né? Nós éramos pessoas mortas, pessoas que não tinham vida, por causa dos nossos pecados. E Deus fez nos dar vida nova, através dessa experiência tão importante. Então, a doação de Jesus na cruz, Ele nos apaga todo os nossos pecados. Por isso que é importante a gente sempre confessar, não é? Alguém fala, a confissão não tem validade nenhuma. É um sacramento da
misericórdia. É um sacramento que nos aproxima de Deus quando nós confessando nossos pecados, nós vivemos uma vida nova. E nós católicos estamos perdendo esse hábito de poder fazer esse momento de graça, não é? Do sacramento que Jesus nos oferece e deixou para que a gente pudesse desfrutar para o bem da salvação. Essa experiência, ela só se dá quando nós entendemos o Cristo vivo na pessoa do nosso irmão. E aí entra a leitura do Evangelho. A experiência que a gente recebe de Jesus, a gente tem que transmitir quando está na presença dos nossos irmãos. Quantas vezes eu, você, nós odiamos os outros, não é? Não sabemos perdoar. Falamos da graça de Deus, mas o nosso coração de graça não tem nada. E aí o Evangelho de hoje, bonito, dividido em 3 partes. A primeira, a atitude orante de Jesus anima os discípulos a rezar. Queridos pais, ensine os vossos filhos a rezar. Que muitas vezes estamos perdendo esse costume, não estamos? Estamos perdendo. Os nossos pais, os antigos, sabem muito bem, os pais não deixavam os filhos dormir. E rezava. E a gente era obediente aos nossos pais. Hoje, passa semana mais semana, os pais nunca convidam os filhos para rezar. É verdade. E aqui a atitude orante de Jesus. Jesus sobe no morro para rezar. Os discípulos pedem para Jesus: ensina-nos a rezar como João ensinou os seus discípulos. E é bonito quando a gente vê uma criancinha, né, rezar, e a gente fica triste. Vocês sabem muito bem do que o padre está dizendo aqui. Quando uma criança xinga ou fala um palavrão, todo mundo vai ao redor, começa a aplaudir essa criança. Olha o que ele falou, olha o que ele falou. Não é verdade isso que acontece? Fala as coisas absurdas, a criancinha, e os pais incentivam. E muitas vezes, na hora de rezar, não incentiva como deveria incentivá-los. E é importante a vida em oração. No segundo momento desta leitura, nós vimos que rezar com Jesus é estar em sintonia com intimidade com Deus, para louvar e agradecer e suplicar tudo aquilo que nós recebemos no nosso dia a dia. Nós temos que nos sentirmos assim, sintonizado na intimidade de Deus. Essa intimidade, ela nos dá através do ensinamento dos discípulos, quando aprendeu a rezar com Jesus a palavra do Pai Nosso. O Pai Nosso, ele tem um sentido importante na vida de cada cristão. É do Pai que os filhos recebem o pão, não é verdade? O Pai trabalha para dar o sustento aos filhos, e isso é importante na vida de cada um de nós. Quando o pai, ele ama o filho, ele vai dar o melhor, ele vai dar o melhor. E a oração aqui diz: Pai, o pão nosso, dá o pão nosso de cada dia. E creio que na casa de vocês, na mesa de vocês, hoje não faltou pão. Lá na despensa de vocês tem alimento para poder vocês se alimentar muitos dias. E aí que vem a grande ignorância nossa. Será que nós, quando alimentamos hoje, nós pedimos a graça do Pai ou não? Será que vocês que estão aqui e os ouvintes da rádio Alvorada, você agradeceu a Deus pelo alimento que Ele deu a cada um de vocês ou não? Talvez a gente esqueceu de dizer isso, né? Olha lá se a gente ainda não falou mal do alimento que nós recebemos no nosso dia a dia. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Ó, Jesus falou: pede todos os dias o pão. E tem hora que a gente acumula, né, esse pão, que chega a desperdiçar. A ganância muitas vezes nos leva à perdição. Então é importante, queridos irmãos e irmãs, saber agradecer aquilo que vocês se alimentam todos os dias. E a última parte
É Jesus que faz uma advertência a cada um de nós. A cada um de nós. Qual é o pai que um filho pede um pedaço de pão que vai dar um escorpião? Ou que pede um peixe que dará uma cobra? E aqui, nessa última parte, é importante nós vermos assim que Deus, Ele é bondoso. Como nós temos medo de Deus, não é? Como nós temos medo de Jesus Cristo, nós temos medo de pedir. Ele fala, bate na porta que ela abre. E a gente tem medo de pedir, né? A gente tem hora que a gente pede com a risquinha. Olha Abraão lá na primeira leitura, pede com abundância, né? E vai pedindo, e vai com insistência. Tem vezes que a gente pede uma vez, a porta não abriu, a gente já fica irritado. E a porta que Jesus quer que nós abrimos todos os dias é a Eucaristia. Procura que você acha. Tem muitas vezes que fala assim, ó, o cara procurou, né? Foi lá no boteco, foi não sei onde, fez aquela brigueira lá. Ele acha mesmo, né? Quem procura, acha. Mas muitas vezes nós não procuramos a igreja para agradecer a Deus. O Cristo está aqui, ó, de braços abertos para nos acolher. E muitas vezes nós não procuramos uma porta da igreja, né, para agradecer, louvar a Deus. E Ele falou, se você procurar, você vai achar. E se você achar e bater na porta, Jesus está aí para vos acolher. Como é bonito, nas nossas angústias. Tem hora que a gente lá nas angústias vai procurar, sei lá, né, outras coisas que não é da graça de Deus. Aí a gente acredita no ser humano que é pior do que a gente, que fala de milagre, que fala disso, que fala daquilo, que está pior do que a gente, não é? No sufoco a gente vai procurar, desculpa da expressão de eu dizer aqui que eu não tenho nada contra, mas também não tenho nada a favor, num pai de santo, sei lá, no candomblé, não sei aonde, vai lá procurar uma coisa, enquanto Jesus está aqui de braços abertos para nos acolher todos os dias, e a gente acaba batendo em porta e abrindo portas erradas. Como é bonito, como é importante a gente acreditar em Deus, porque Deus, Ele é misericordioso. E aí eu encerro essa reflexão dizendo assim, a oração que a gente faz vai depender da sintonia com nós com Deus. Se eu peço e sou sincero, vou receber. Se eu peço só da boca para fora, nunca vou alcançá-lo. E muita gente procura, quer uma bênção, não é? Da boca para fora, mas não está dentro do coração. E quando essa oração sai de dentro do nosso coração e atinge a sinceridade que Jesus quer de cada um de nós, nós alcançamos. E a gente alcança muitas graças, mas depende de nós sabermos pedir. E muitas vezes a gente pede errado, não é? Se a gente pedir errado, a gente não vai alcançar a graça de Deus, porque Deus, Ele é acolhedor, é misericordioso e nos ama. Ele é o tudo para nós, se a gente deixar o Espírito Santo agir em nossa vida. Queridos irmãos e irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra,